Se você acha que fé é acreditar que tudo vai dar certo, você está completamente enganado. Completamente. Hoje a gente vai tratar de um tema sobre fé. Se você é daquelas pessoas que falam, ó, tenha fé que tudo vai dar certo, tenha fé que você vai se dar bem na prova, vai se dar bem no exame, vai conseguir um emprego. Se você fala esse tipo de coisa, assim, não tem problema que você fale, talvez você seja um adepto ao pensamento do positivismo, você é muito otimista, assim. Não, eu quero tratar dessa pequena palavrinha que está incluída nessa frase, se você costumeiramente fala, sobre a fé. Eu quero hoje eh, explicar o que é realmente a fé bíblica, qual é a definição que a Bíblia fala sobre a fé. O que que ela diz sobre fé? Eu vou ler um texto aqui que está em Hebreus, que é a definição de fé, que diz assim, olha, a fé, para a gente começar, nós vamos começar pela definição. Olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O que que é a certeza das coisas que se esperam? Você vai ganhar um carro, que você vai ganhar uma casa, que você vai ter um casamento maravilhoso. Não. A certeza de coisas que se esperam são as promessas que Deus fez para você. E qual foi a promessa que Deus fez para você? A salvação. Se você crê que ele morreu na cruz para te salvar, você creu nele, pediu para ele vir habitar no seu coração, acabou. É essa a promessa dele. Agora, ele pode te dar um carrão, ele pode te dar uma casa, ele pode te dar um emprego maravilhoso? Pode. Isso tudo é graça, é misericórdia. Tem um livro aqui, em Salomão, né, que fala lá em Reis, fala sobre Salomão. Salomão era um dos filhos de Davi. Quando ele foi ser rei, Deus falou para ele assim: pede o que você quer que eu vou te dar. E sabe o que ele pediu? Sabedoria. Ele falou: Senhor, esse povo é muito grande, eu sou como uma criança. Como que eu vou reinar sobre o teu povo? Aí Deus se agradou desse pedido de Salomão. Ele falou assim: ó, já que você não pediu longevidade, prosperidade, eu vou te dar muita sabedoria e vou te dar muita riqueza, muita glória, muita honra. E foi isso que Deus fez. Mas essas outras coisas foi pelo quê? Pela graça e pela misericórdia. Né? Deus sabe das tuas necessidades, sabe, Ele sabe todas as suas necessidades. Ele te conhece direitinho, né? E ele sabe que você necessita do pão, mas às vezes você quer o pudim. E não tem problema você querer o pudim. E às vezes ele pode até te dar o pudim, mas se ele te der o pudim, é pela graça e pela misericórdia dele, porque ele sabe que você necessita do pão e ele vai te suprir disso. Então, essas são as promessas. Essas são as promessas de Deus. A certeza de coisas que se esperam são as promessas. E o restante da frase, a convicção de fatos que se não veem. Acabei de falar de Salomão. Você conhece Salomão? Não. Você conheceu Adão e Eva? Não. Você conheceu Moisés? Não. Você conheceu Isaac, Jacó? Não. Mas, e você conheceu Jesus? Não. Mas você tem convicção de que eles existiram. Você tem convicção que isso que está aqui é a palavra de Deus. Todos os que escreveram aqui, os mais de 40 autores, foram inspirados por Deus para escrever isso aqui que hoje você recebe. Isso é convicção de fatos que se não veem. Ponto. Essa é a definição de fé. E tem mais um texto aqui, ó. Então, assim, quem aqui não é pensamento positivo, né? Isso aqui é a condição baseada em quem Deus é, a convicção baseada em quem Deus é. Entendeu? Então não é, fé não é acreditar que algo favorável vai me acontecer. Não. Fé é confiar em Deus mesmo sem ver. É isso que é fé. Tem um outro texto aqui que diz assim, ó, está em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É a pessoa que dá prêmio. Galardão é um prêmio. Então, você se torna um galardoador. Assim, ó, Deus crê que ele existe e que se torna, quem se torna? Deus. Galardoador, ele vai dar um prêmio para aqueles que o buscam. Interessante isso, né? Então, é, a fé verdadeira tem foco em quem? Em Deus. E não no resultado. Seja qual for o resultado, a fé verdadeira olha para quem? Para Deus. Então, um texto aqui em Daniel, forte. Isso aqui, quando o povo foi cativo pela Babilônia, existia um rei, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e quando ele dominou lá o povo, ele trouxe alguns cativos para ele e falou lá para os seus servos: olha, escolhe aí uns rapazes que eu quero treiná-los para que eles sejam meus auxiliares. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram em quatro, Daniel e três amigos. E eles eram pessoas muito fiéis a Deus, fiéis a Deus. E aí, quando eles chegaram, receberam um treinamento adequado, receberam uma alimentação adequada, tal, estavam prontos para servir a Deus, ao rei. E aí os caras da região lá falaram: pô, mas peraí, esses caras estão tirando o nosso lugar, não gostamos, por que, que o Nabucodonosor não pegou nós para fazer essas coisas? Vamos derrubar esses caras, só que eles não conseguiam derrubar eles. Por quê? Porque eles faziam tudo certinho, eles estavam sob a orientação de Deus também. Aí um deles lá teve uma ideia, falou assim: ó, nós só vamos conseguir pegar esses caras, tirar eles do nosso caminho, se a gente fizer alguma coisa contra o Deus deles, que é o nosso Deus. Então eles chegaram e falaram para o Nabucodonosor: ô rei, você é um cara importante, por que você não faz uma estátua de ouro aí? E todo mundo, quando tocar uma música, quando tocar os instrumentos, todo mundo tem que ir lá e adorar essa estátua, se prostrar diante dela. Aí Deus não, o Nabucodonosor encheu, né, se encheu de orgulho e falou: pô, é mesmo, vou fazer, manda fazer lá a estátua. Olha o que está escrito aqui, capítulo Daniel 3, versículo 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Está aqui. Ele levantou e deu a determinação do que deveria acontecer. Aí aqui, ó. Responderam-lhes aí Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, e os caras deduraram. Falaram: aqueles três caras que vocês trouxeram lá. Aí o rei ficou com dó, porque eles eram competentes. O rei deveria se agradar deles, né? E ele quis salvar. Então tentou falar: ó, quando tocar de novo, vai lá e se prostra, né? Pô, não custa nada. Vai lá, adora a imagem e se prostra diante dela. É o que os caras falam aqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Mandou jogar mais lenha no fogo, para os caras derreter naquele fogo lá. E jogou eles lá. Então o que acontece, né? Deus pode livrar? Pode livrar. Deus pode não livrar? Pode não livrar. Ainda assim, aí que ele fala aqui, ainda assim nós continuaremos fiéis ao nosso Deus. E ponto, e acabou. Aqui só para terminar aqui a história,
eu não sei como é que era essa fornalha, Deus, talvez o rei ficava em cima e via a fornalha lá, jogava os caras e via os caras ardendo em fogo. Mas ele falava assim, lendo o texto aquele, ele falava assim: "Ué, parece, não eram três que foram jogados lá? Eu vejo um quarto homem lá dentro." Que quarto homem era esse? Isso é uma teofania, a aparição de Jesus aqui no Velho Testamento. Jesus, o próprio Jesus estava lá livrando os caras. E aí, quando eles tiraram os caras da fornalha, nem os cabelos foram chamuscados, nem as roupas estavam cheirando queimado, não queimaram nada. Neste contexto, Deus quis livrá-los e e livrou eles. Isso aqui, do jeito que os caras falaram para ele, é a pura entrega. Eles se entregaram na mão de Deus. Eu lembro que quando eu tive que operar as cataratas, né, uma das duas vistas, e a gente sempre tem algumas pessoas mais próximas assim que a gente pede para orar, ou aconteceu um negócio comigo, ora por mim, que às vezes você nem consegue orar direito, mas eu pedi, a primeira deu tudo certo, correu tudo bem. Na segunda, uma dessas pessoas que eu, que eu, que eu peço, né, sempre conto com ela, falou assim para mim: ó, só vai, entrega e só vai. E é isso que eu fiz da outra vez, dessa vez. Só que assim, o resultado não foi favorável. Eu fui, a minha vista, a catarata é muito rápida, a cirurgia, né, 10 minutos por aí. Essa aqui demorou quase 2 horas. E por muita manipulação que teve, criou um edema macular, um inchaço na retina, que a minha vista ficou prejudicada. Então, eu não enxergo dessa vista aqui, vejo claridade, vejo contornos, mas não enxergo detalhes, e não há óculos que corrija, não há nada. E assim, vou ficar revoltado? Eu fiquei na boa, saí de lá na boa, fiquei na boa. Um conhecido falou: vamos processar essa clínica, esse médico. Pô, eu gostei do cara, gostei do médico. O cara teve compaixão de mim. Pô, eu vi que ele ficou penalizado por isso que aconteceu. E assim está na mão de Deus. Deus quis que acontecesse isso, ele tem um propósito. Talvez eu só vá saber desse propósito quando eu estiver ao lado dele. Mas eu fiquei na boa, eu entreguei para ele e ponto. E agradeci pelo resultado. Tá aí, e agradeço até hoje. Então, a fé é você confiar que o que Deus fizer é o que é melhor para você, entendeu? Então, a fé é se entregar à vontade de Deus. Tem um texto aqui, ó, eu vou ler para vocês. Está em Tiago, está em Tiago aqui, ó. É, ele fala, a gente usa muito. Ô, você vai lá amanhã? Ô, claro, com certeza. Pode contar comigo que eu estou lá amanhã. Tiago 4, versículos 13 a 15. Ele diz assim: ó, agora prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, a fé bíblica inclui essa expressão. Se o Senhor quiser, se Deus quiser, se o Senhor permitir, né? O pensamento positivo declara: vai dar certo, vai dar tudo certo, vai que vai. Ó, eu vou lá fechar um negócio amanhã e não, vai dar certo, vai com tudo, tem a fé que vai dar certo. Não é isso, não é por aí. A gente tem que colocar Deus na jogada sempre. Se o Senhor quiser, vai dar certo. E se o Senhor não quiser que dê certo, louvado seja o nome dele também. Né? Não é. Às vezes você está contando com uma coisa, você quer muito aquela coisa, você vai participar de uma reunião, ou amanhã eu vou estar lá com certeza, tal, você acordou mais cedo e pô, o pneu do teu carro furou, o ônibus atrasou, choveu, pegou um trânsito e você não chegou a tempo da reunião. A reunião começou, continuou e acabou sem você, e você perdeu aquilo que você estava prestes a, a ganhar ou a participar. E aí?
Você falou: "Senhor, amanhã eu tenho essa reunião. Se o senhor quiser, me ajuda". Ele não quis. Por quê? Ele tem um propósito. De repente, ele tem outra coisa para você. Você não deve se revoltar, ficar chato: "Pô, mas caramba, eu estava tão contando com aquilo, que foi uma oportunidade de ouro". Já era, acabou, foi, ponto. Louvado seja o Senhor. É assim que a gente tem que quando a gente usa essa palavra fé, quando a gente pertence à família cristã, a gente tem que considerar isso. Um exemplo fantástico de Jesus. Jesus, o criador do universo, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que se encarnou na pessoa de Jesus para vir fazer, sabe o quê? Morrer por você e por mim. Olha o que ele fala, olha o que ele fala aqui, está em Lucas 22, 42, ele diz assim, dizendo, né? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia tudo o que ele ia sofrer naquela cruz. Sabe o que ele ia sofrer naquela cruz? Ele carregou os pecados de toda a humanidade. Tudo isso recaiu nas costas do nosso Salvador. Ele sabia que ele ia sofrer uma dor, chama-se dor excruciante. É uma das piores mortes que tem, a morte de cruz. E ele passou por isso, por sua causa, por minha causa, né? Então, olha a fé dele. Ele fala assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia passar, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se fosse pensamento positivo, eu declaro que eu não vou morrer. Não existe isso, né? Aí está aqui. Jesus expressa o seu desejo para afastar dele o cálice, mas ele se submete à vontade do Pai. Se fosse um pensamento positivo, eu declaro. Eu trabalhei com uma pessoa, a gente trabalhava num lugar que tinha mesa e tinha um armário assim. Esse armário abria para você colocar suas coisas e quando fechava, ficava da mesma cor da mesa. Tá. Esse rapaz, ele pendurava, ele colocava fotos, mansão, carrões e mulheres bonitas, sensuais, né? Não nuas, porque ficava aparente, mas e o que é isso aí, meu? Ele falava assim: não, isso aí é o seguinte, é pensamento positivo. Eu fico olhando na minha hora vaga, e é assim, na hora do almoço, ele sentava na cadeira, se reclinava e ficava olhando para aquilo. Olhava incessantemente naquilo lá e pensava positivamente que ia conseguir aquela mansão, aquele carrão e uma mulher daquele jeitão para ele, né? Pensamento positivo. Quer dizer, não, né? Quem somos nós? O cara que é bruxo, mágico, então vou ter essa mansão, vou ter aquele carro. Não, a gente tem que falar, se Deus quiser, Deus tem um plano, tem um propósito para a sua vida, não é pensamento positivo, entendeu? Não tem quem participa da fé cristã, quem crê em Jesus Cristo, não pode pensar nessas coisas. Tem que entregar, tem que realmente entregar a vida. Tem um provérbio que eu gosto demais desse provérbio, que é um provérbio capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim, olha, eu acho bárbaro isso aqui, ó. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Fé é confiar na direção que Deus te dá, não no resultado. Mas qual é que eu vou saber a direção que Deus me dá? Você vai saber, sabe por quê? Quando você quer alguma coisa e você coloca na mão de Deus e descansa e confia, você sabe que aí, às vezes, o negócio, as portas te fecham. Às vezes, fecha uma porta aqui e abre uma porta lá. Fecha aquela porta lá e abre outra aqui. É Deus te dirigindo pelos caminhos que você. Ele não vai chegar do seu lado e te dar aqui um Waze ou Google Maps, ó, você vai aqui. Não. Ele vai fazer com que coisas aconteçam para que você, ele já te conhece, ele faça outras, e você faça outras coisas, segundo a vontade dele. Ele te dirige, ele te guia pelas veredas. Mas
você tem que confiar nos caminhos dele, né? Tem um profeta aqui que chama Abacuque, ele faz uma declaração que eu acho maravilhosa. Essa declaração que ele faz, ele diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meu Deus, que declaração maravilhosa. E é isso que a gente deve fazer com a nossa vida. A gente tem que louvar. Você viu o que ele fala aqui? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, ainda que a oliveira, que a azeitona não dê fruto, ainda que o gado seja exterminado dos currais, ainda que não tenha nem alimento, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Sempre, sempre. Então, fé é você confiar cegamente. Não é que cegamente, né? Você não é cego, você conhece a Deus. Você confia. Quanto mais você tem um relacionamento com a pessoa, por exemplo, eu, minha esposa, meus filhos, a gente convive junto. Então, um sabe o gosto do outro, outro sabe o caráter do outro, e você confia cegamente, porque você conhece. Então a fé é isso, você tem que conhecer cada vez mais o teu Deus, o teu Senhor, para que você cada vez mais confie nele. Tem uma passagem lá que diz assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Pô, se você tiver fé como um grão de mostarda, que é a menor grão que tem e a maior folha que tem, pô, você vai mover montanhas com essa fé. Mas por quê? Lembra lá que a gente leu lá em Hebreus 11:6, que Deus se agrada de quem tem fé. Você tem que saber que Ele existe e que Ele está aqui por você. Ele morreu por você. Então, venha conhecer a Deus, conheça, caminhe com Ele, para que a sua fé seja cada vez mais forte. Vai ter dias que a sua fé está lá para baixo? Vai. Vai ter dias que a sua fé está lá em cima? Vai. Mas sempre tenha fé. Nunca perca as esperanças. Confie sempre no Senhor. Algumas considerações aqui para a gente pensar que, por exemplo, a fé não é acreditar que Deus fará o que eu quero, né? Você só está invertendo, né? Ou tenha fé que tudo vai dar certo. Não, olha, eu tenho fé que tudo que eu quero Deus vai cumprir. Não, você só mudou a ordem das coisas escritas, mas o sentido é o mesmo, e o pensamento positivo. Então, a fé é confiar que Deus fará o que é melhor para você, inclusive, e aceitar sua vontade, seja qual for o resultado. Seja qual for o resultado. Deus tem um propósito, já falei. Você talvez só vai conhecer o propósito quando você estiver ao lado dele lá. Mas, por enquanto, aqui, dê glórias a Deus. Aceite o resultado, né? Pensamento positivo. O pensamento positivo ele tenta controlar o futuro, né? Ou tenha fé que você vai passar na prova, tenha fé que você vai não sei o quê, pensa positivo que você vai conseguir aquele carro. Não, não. A fé entrega o quê? O futuro na mão de Deus. Sabe, você tem que sair de casa e entregar a sua vida para Deus, agradecer por estar vivo e entregar, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e também na minha vida, seja feita a sua vontade na minha vida. É isso que a gente deve orar todos os dias pedindo para Deus. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido o que realmente significa essa palavrinha pequenininha, fé, que é tão importante para Deus. E é no nome do nosso Senhor Jesus que eu peço para que Ele aumente a fé de vocês, tá bom? E lhes dê a fé também, tá bom? Porque a fé é um dom de Deus, está lá em Efésios capítulo 2. Então, se você está ouvindo esse estudo, dê graças a Deus porque Ele te deu o dom da fé. Se você não tem fé, não crê em nada e caiu de paraquedas aqui, considera isso. Peça para que Ele te dê o dom da fé também, tá bom? E é no nome dele que eu agradeço. Amém.